A nossa repórter, Lúcia Ribeiro, e o nosso cinegrafista, Mário Soares, acompanharam esse caso ontem, o dia inteiro. Muita gente no Zap Zap, muitas informações desencontradas. Nós trabalhamos com informações oficiais. E aqui do Balanço Geral a gente não brinca não. Nossa equipe de jornalismo, nossa equipe de reportagem aqui é forte. É a melhor que tem, para mim, no estado de Minas Gerais. Mas vamos ser mais humildes, pelo menos no sul de Minas. Então o que acontece? Com toda essa equipe nossa trabalhando, a gente traz tudo para você. Inclusive, os nossos repórteres estiveram em um dos sítios onde os supostos criminosos estavam. E também conversaram, sabe com quem? Com os vizinhos lá do local. Você que está em casa, chama a mamãe, chama o papai, chama o vovô, chama a vovó, grita na janela, chama o vizinho. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Foi nesse sítio que a maior parte da quadrilha foi surpreendida pela polícia. As marcas de tiros ficaram por todos os lados, nas paredes, nos muros. Até o portão foi derrubado durante o confronto na madrugada deste domingo, no sítio que fica numa região conhecida como Recanto da Barra, na zona rural de Varginha. Foi nesse local que uma ação conjunta das polícias militar e rodoviária federal entrou em confronto com 18 criminosos de uma quadrilha especializada em roubos a bancos. Segundo a polícia, o bando é que teria iniciado a troca de tiros. No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo BOPE e pelo GRR, fomos recebidos a tiros pelos que os militares precisaram revidar a injusta agressão para proteger a sua vida. Ainda segundo a PM, uma denúncia teria alertado os policiais. Foi a partir disso que a polícia traçou um plano estratégico. A primeira ação era monitorar pontos de entrada e saída da cidade. Mantivemos o policiamento ordinário lançado normalmente para atender a comunidade durante todo o dia de ontem, de sábado, inclusive na madrugada. E ainda com preocupação de isolar vias de acesso de possíveis locais de homicídio desses bandidos, para preservar dessa forma a comunidade. O próximo passo foi convocar reforço. Recebemos ontem, já à noite, as equipes especializadas da cidade de Belo Horizonte, com esse intuito de fazer verificação nos locais que iam, no decorrer do dia, surgindo como locais suspeitos, que poderiam estar escondidos essa quadrilha. E foi a partir de uma comunicação integrada entre os órgãos de segurança que a polícia chegou até 2 sítios em pontos estratégicos da cidade. Eles já se mobilizaram em pontos extremos, de repente, para facilitar uma fuga. O que esses criminosos não contavam era realmente com a ação integrada das forças policiais. Ou seja, eles fizeram todo o planejamento para cometer o crime e simplesmente não contavam com esse trabalho rápido e efetivo das polícias antes que a ação fosse iniciada. Depois do confronto, o local foi preservado para ser periciado e por isso nossa equipe não teve acesso ao interior da casa. Mas foram tantos tiros que buracos foram abertos nos muros e através deles o que se viu foi um cenário de terror, muito sangue e diversos objetos espalhados. Por telefone, nós conversamos com o dono desse sítio. Ele preferiu não gravar entrevista porque disse que está com medo e bastante assustado com tudo o que aconteceu. Mas ele me contou que teria alugado esse sítio por cerca de 1 mês, há um tempo atrás, para um rapaz. Que esse rapaz seria simpático, muito educado e que, inclusive, teria feito o pagamento adiantado. Passou um tempo, ele devolveu a chave, tudo tranquilo, nada de errado teria acontecido durante esse 1 mês. Só que na semana passada, esse mesmo rapaz teria ligado novamente para o dono desse sítio, alegando que ele queria alugar o espaço para curtir o feriado prolongado. Só que o que o dono desse sítio não sabia é que ele estaria alugando o espaço para criminosos que estavam armados com um arsenal de guerra.
A quantidade de armamento apreendido impressiona, um verdadeiro arsenal de guerra. Ao todo, foram apreendidos 10 fuzis, além de outras armas, 116 carregadores, uma vasta quantidade de munição de diversos calibres, granadas, coletes à prova de balas, uniformes semelhantes aos usados por profissionais de segurança, vários galões cheios com gasolina e diversos outros materiais. Até uma metralhadora .50 foi apreendida com a quadrilha. Eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias. Eu vou pedir para ele focar aqui nas vestimentas que seriam utilizadas por esses infratores, colete balístico, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores, vou fazer questão de pegar aqui, das armas, todos já municiados, todos já em condições de resposta, foram apreendidos dessa maneira. Armamento, os senhores podem observar, de todos os calibres, fuzis, escopeta calibre 12, mais munições apreendidas. Ao fundo, os miguelitos, que são utilizados aí para poder furar o pneu de viatura, para poder impedir a questão dos veículos, vários galões de combustível e também materiais utilizados como explosivos. Esse homem que não quis se identificar tem uma casa ao lado do sítio invadido pela polícia. No imóvel dele, várias marcas de tiros mostram que a madrugada foi de tensão. Só que, por sorte, ele e a família não estavam na casa. Graças a Deus eu fui trabalhar e fiquei de vir aqui com a minha esposa e meus filhos. E graças a Deus eu não vim. O morador também contou que no sábado teve uma conversa rápida com um dos suspeitos. Só falei com um só e nem dei atenção direito e fui embora para trabalhar. A ação durante a madrugada deste domingo terminou com a morte de 26 pessoas. Nenhum policial ficou ferido. Além disso, os policiais também recuperaram 12 veículos, entre carros e caminhonetes, que, segundo as investigações, foram roubados e seriam usados na hora dos ataques. Ainda durante o domingo, uma carreta foi apreendida em Muzambinho, a cerca de 140 quilômetros de Varginha. No veículo, a polícia encontrou um fundo falso e diversos objetos. A suspeita da polícia é que assim que a quadrilha agisse, a carreta seria usada para o transporte desses criminosos. Identificamos algumas mudanças na estrutura da carreta e eles costumam fazer adaptações. E quando a gente fez a fiscalização externa, identificamos um fundo falso por essa carreta. Ao acionário, a gente identificou esse compartimento criado para essa ação criminosa. Provavelmente acreditamos que seja para fuga, porque ele era dotado de colchonetes espalhados, garrafas de água, um espaço confortável para essa quantidade de pessoas. Essas fotos mostram um momento em que alguns dos feridos deram entrada na unidade de pronto atendimento. Já nessas outras imagens, dá para ver que pelo menos 7 corpos estão espalhados em macas dentro da UPA. De acordo com a informação repassada pela direção do hospital, 12 suspeitos deram entrada para atendimento no local. Todos eles tinham ferimentos provenientes de disparo de arma de fogo e nenhum deles sobreviveu. Por causa disso, a rotina na UPA foi alterada na manhã de domingo e o que se viu foi uma intensa movimentação de guardas civis municipais, policiais militares e policiais do BOP, da Polícia Rodoviária Federal. Na entrada do estacionamento da UPA também havia muita mancha de sangue. Já os outros suspeitos foram levados para o Hospital Bom Pastor. Todos também não sobreviveram. Segundo as investigações, tudo indica que eles seriam integrantes de uma quadrilha que agia em outros estados brasileiros. Eu acredito, como eu disse, pela assinatura, pelo planejamento deles, que seja a mesma quadrilha que possa ter atuado em Uberaba, em Minas Gerais, Criciúma, em Santa Catarina e Araçatuba, em São Paulo. Pela quantidade de agentes, veículos utilizados, um aspecto que chama muita atenção é que na ocorrência de Araçatuba os veículos foram pintados de preto e o comboio era feito com os pisca-alerta ligados. Um dos veículos nessa ação ele já estava sendo pintado com tinta preta e foram encontradas no sítio várias sprays de tinta preta. Então, ou seja, muito parecido
com a última ação. Todos os corpos foram levados para o IML em Belo Horizonte. A polícia confirmou apenas que 5 deles seriam naturais de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e 1 de Brasília. As investigações continuam. A Polícia Judiciária já está atuando, trabalhando. Neste momento, como eu já mencionei, a identificação de todos os envolvidos já foi iniciada. Já para quem estava a poucos metros do sítio onde houve a troca de tiros, a sensação foi de medo e de total insegurança, como conta essa moradora do bairro há 15 anos. Eu fiquei sabendo através do grupo que nós temos, que nós ficamos comunicando quando há alguma coisa errada ou não. E nós havíamos percebido, assim, 2, 3, 4 pessoas, até essa madrugada também, de madrugada que eu falo, é de 1 às 2 horas da manhã, carros passando devagar, parando na porta da casa da gente, que aconteceu isso comigo, foi por volta de 2, 2h30, o meu vizinho também ouviu. E, sinceramente, foi assustador, gente. Já essa outra mulher disse que estava com a família, num outro sítio alugado. Eles comemoravam o aniversário da filha dela. É bandido, eles podiam muito bem invadir qualquer sítio aqui do lado, pegar do refém, e onde que a gente está tem criança. Então é uma sensação de insegurança, né? O serviço de inteligência da polícia também apurou que o grupo estaria planejando assaltar o centro de distribuição de valores do Banco do Brasil aqui em Varginha, onde atualmente estariam armazenados 65 milhões de reais. Mas a polícia também trabalha com a possibilidade de que essa quadrilha também estava se preparando para agir em agências bancárias aqui na cidade e também na região. Para a polícia, esta pode ser a maior operação contra o novo cangaço em todo o Brasil. O Estado, eu posso afirmar com convicção, uma ação desse tipo para combate a esse tipo de crime foi o melhor resultado esperado, ou seja, conseguimos evitar a ação, conseguimos sair sem nenhum policial e sem nenhum cidadão ferido e o crime não foi cometido. Então, e no Brasil, se nós formos avaliar as notícias que são divulgadas, eu acredito que talvez seja uma das ações que obteve maior êxito no que diz respeito a esse novo tipo de crime do cangaço, de sitiar as cidades, de se fechar as cidades para cometimento desse tipo de crime. A repercussão dessa operação chegou até Brasília, onde o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, se reuniu ainda no domingo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A operação foi feita em razão de um trabalho muito forte de inteligência, um trabalho prévio, um trabalho que já vinha numa investigação. Haveria um assalto muito grande numa cidade no sul de Minas, resultaria com certeza em muitas vítimas e muito sofrimento para a população de bem.